Olá, hoje nós pretendemos terminar o artigo 4, que tem aquele princípio curtinho, mas muito abrangente, honrar pai e mãe. E aí nós temos que ver também a questão do relacionamento entre súditos e superiores. Na sociedade nós temos as autoridades, os políticos, os governos em geral, temos os cidadãos, e esse relacionamento geralmente é bastante complicado. Hoje nós vamos chegar no parágrafo 2246, como a gente vê lá, terminando esses itens do artigo 4. Mas se a gente já for lá nos dois últimos, como nós vamos chegar lá no encontro de hoje, vocês vão ver que a igreja tem essa competência de chamar a atenção e de estabelecer princípios nessas relações autoridade-cidadão, cidadãos-autoridades. Porque a igreja está acima de todas essas instituições, inclusive das nações. Então a igreja tem esse dever e esse direito de ter o munus de ensinar, de estabelecer princípios. Muitos desses princípios que nós vamos ver hoje não estão sendo seguidos. A maioria das nações, e isso há milênios, senão nós não teríamos tanto sofrimento social, tantas injustiças, tanta pobreza, tanta miséria, tanta gente passando fome. Então, vamos começar pelo parágrafo 2234, para nós vermos esses princípios que a igreja tem todo o direito e o dever de enunciar, para que seja aquela cartilha, né? É o catecismo da Igreja Católica, mas aqueles princípios básicos que deveriam ser seguidos, e queira Deus que um dia isso aconteça. Um pouco difícil, porque muitos das autoridades, dos governos, querem mais serem vistos do que prestar esse serviço ao cidadão. Então vamos lá, vamos ler. As autoridades na sociedade civil. O quarto mandamento ordena também que honremos todos aqueles que, para o nosso bem, receberam de Deus autoridade na sociedade. Este mandamento ilumina os deveres daqueles que exercem a autoridade, bem como os daqueles que por ela são beneficiados. Então, logo nesse início, nós já vemos aqui que esse relacionamento precisa existir, mas que seja um bom relacionamento de respeito às instituições e aos direitos fundamentais da pessoa humana. Continuando. Deveres das autoridades civis. Depois nós vamos ver os deveres dos cidadãos. Começamos com os deveres das autoridades civis. Leia aí. Aqueles que são investidos de autoridade devem exercê-la como um serviço. Quem quiser ser o maior entre vós, seja aquele que vos serve. O exercício de uma autoridade é moralmente limitado por sua origem divina, por sua natureza racional, por seu objeto específico. Ninguém pode mandar ou instituir o que é contrário à dignidade das pessoas e à lei natural. O exercício da autoridade visa tornar manifesto uma justa hierarquia de valores, a fim de facilitar o exercício da liberdade e da responsabilidade de todos. Que os superiores exerçam a justiça distributiva com sabedoria, levando em conta as necessidades e a contribuição de cada um, e tendo em vista a concórdia e a paz. Zelem para que as regras e disposições que tomarem não os induzam à tentação, opondo o interesse pessoal ao da comunidade. Aí já vemos tanta desordem que acontece pelo não seguimento desses princípios, né? As autoridades devem servir, elas são colocadas lá pelos cidadãos como um direito divino, mas para servir, para buscar o bem comum. Mas nem sempre é isso que acontece, como a gente vê aqui, né? Ao invés de procurarem, né, exercer esse direito que tem
de prestar serviços, direito e dever que tem de prestar serviços em busca da felicidade de toda a sociedade, eles caem nessa tentação de procurarem mais os interesses pessoais. E daí vêm as desordens pelas quais nós tanto passamos. Vamos ler. Os poderes políticos devem respeitar os direitos fundamentais da pessoa humana. Exercerão humanamente a justiça no respeito pelo direito de cada um, principalmente das famílias e dos deserdados. Os direitos políticos ligados à cidadania podem e devem ser concedidos segundo as exigências do bem comum. Não podem ser suspensos pelos poderes públicos sem motivo legítimo e proporcionado. O exercício dos direitos políticos é destinado ao bem comum da nação e da comunidade humana. Então, embora eles não sigam, a maioria dos políticos não segue essas normas, a Igreja tem o direito de colocar aqui, como seus princípios morais e éticos, nesse tratamento da coisa pública, res publica, nunca para os interesses pessoais, grupais, partidários dos políticos, mas para o bem comum. E a Igreja vai continuar sempre denunciando essas desordens, essas injustiças sociais, porque é sua missão. Agora, os deveres dos cidadãos para com os seus superiores. Vamos ler. Aqueles que estão sujeitos à autoridade considerarão seus superiores como representantes de Deus, que os instituiu ministros de seus dons. Subordinai-vos a toda autoridade humana por amor ao Senhor. Conduzi-vos como pessoas livres, mas sem usar a liberdade como pretexto para o mal. Pelo contrário, sede servos de Deus. Primeira carta de Pedro. A leal colaboração dos cidadãos inclui o direito e às vezes o dever de apresentar suas justas reclamações contra o que lhes parece prejudicial à dignidade das pessoas e ao bem da comunidade. É dever dos cidadãos colaborar com os poderes civis para o bem da sociedade, em espírito de verdade, de justiça, de solidariedade, de liberdade. O amor e o serviço à pátria derivam do dever de gratidão e da ordem de caridade. A submissão às autoridades legítimas e o serviço do bem comum exigem que os cidadãos cumpram seu papel na vida da comunidade política. Então, essa representação de Deus que o catecismo nos apresenta aqui, não é que eles se tornem deuses, mas ninguém de nós quer a anarquia. Deus também não quer a anarquia. Cada um para si, Deus para todos, como diz aí um provérbio super popular, né? Cada um se vire. Não, aí vira anarquia. Tem que ter as lideranças políticas, os dirigentes que exerçam com essas características ditas aqui, né? De solidariedade, fraternidade, que se busque o bem comum. Os cidadãos são chamados a colaborar, sim, com seus superiores, nesse sentido de ter ordem, de ter progresso, de ter qualidade de vida. Agora, até reclamações justas, os cidadãos têm também o direito e o dever de buscar, né, a justiça quando não se está, as autoridades não estão comprometidas com esses objetivos, que são inalienáveis, são insubstituíveis, de cuidar do bem comum. Então, essas reclamações dentro do direito,
que sejam também, né, feitas, e a igreja faz isso, viu? A igreja está sempre também denunciando as injustiças sociais, como a gente tem assistido. E é um dever dela, não está errada não, porque tem gente aí que acha que a igreja não se deve meter em política, mas não é assim. A igreja cuida do ser humano, da pessoa humana, e ela quer qualidade de vida para todos. É o seu dever, sim. E colaborar com as autoridades, é claro, todos compromissados. E como é que se faz isso também? Com o pagamento de impostos justos, impostos igualitários, porque tem uns que querem se beneficiar, né, com esses recursos que são impróprios e não recolhem, não participam dessa contribuição, e que esses recursos sejam bem administrados. É claro que ninguém de nós quer corrupção, e a igreja também sempre vai denunciar, né, mostrando esses princípios de que isso é furto, é desvio de recursos públicos. Os impostos os recursos oriundos de impostos, que os cidadãos também têm o dever de pagar, dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, já nos ensinou Jesus Cristo, é para que esses recursos sejam usados para a melhor qualidade de vida de todos. Continuemos, mais um parágrafo. A submissão à autoridade e a corresponsabilidade pelo bem comum exigem moralmente o pagamento de impostos, o exercício do direito de voto, a defesa do país. Dai a cada um o que lhe é devido, seja imposto, seja taxa, ou também o temor e o respeito. Paulo aos Romanos, capítulo 13. Os cristãos residem em sua própria pátria, mas como peregrinos. Cumprem todos os seus deveres de cidadãos e suportam todas as suas obrigações, mas de tudo despreendidos, como estrangeiros. Obedecem às leis estabelecidas, mas com sua vida superam as leis. Tão nobre é o posto que lhes foi por Deus outorgado, que não lhes é permitido desertar. O apóstolo nos exorta a fazer orações e ações de graça pelos reis e por todos os que exercem a autoridade, para que possamos levar uma vida calma e tranquila, com toda a piedade e dignidade. Então aqui no finalzinho nós já temos um trecho da carta a Timóteo, da carta de São Paulo. Aqui nós temos da chamada Epístola ao Diogneto, que é dos tempos primordiais do cristianismo, mas, como nós já comentamos no parágrafo anterior, o dever dos impostos, né? E Paulo também aos Romanos já nos lembra esse dever. Seja imposto, seja taxa, inclusive o temor, o respeito para com as autoridades. Quantas vezes a gente vê atentados contra autoridades? É crime, não pode. Temor e respeito. Agora, é como se a gente fizesse uma vaquinha, né? Os impostos, todo mundo é juntando dinheiro para o bem comum, porque tem administração pública, tem que cuidar de vários setores, de ministérios, de secretarias, para que haja qualidade de vida nas cidades em todos os sentidos: água, esgoto, saneamento básico, transporte público, segurança, saúde, etc, etc. Então é só com os impostos que se pode resolver essas questões. Mas, se esses impostos são mal administrados, aí o erro já é desses políticos inescrupulosos que infelizmente nós temos há milênios, e por isso Jesus já dizia, né? Pobres sempre tereis convosco. Por quê? Porque os chefes das nações as oprimem, as exploram. Sempre tereis pobres convosco por causa dessas pessoas demoníacas que não
fazem com que esses recursos públicos sejam revertidos em benefícios para a população. Continuemos. As nações mais favorecidas devem acolher, na medida do possível, o estrangeiro em busca da segurança e dos recursos vitais que não pode encontrar em seu país de origem. Os poderes públicos zelarão pelo respeito do direito natural que põe o hóspede sob a proteção daqueles que o recebem. Em vista do bem comum de que estão encarregadas, as autoridades políticas podem subordinar o exercício do direito de imigração a diversas condições jurídicas, principalmente com respeito aos deveres dos migrantes para com o país de adoção. O migrante é obrigado a respeitar com gratidão o patrimônio material e espiritual do país que o acolhe, a obedecer às suas leis e a dar a sua contribuição financeira. Jesus se identifica com o pobre, com o oprimido, com o explorado. Nós vemos lá em Mateus capítulo 25. Jesus se identifica com o pobre, com o explorado. Nós não podemos esquecer isso. Às vezes nós vemos notícias aí de que um mendigo, um morador de rua, que nós podemos chamar de Jesus Cristo, oprimido, na miséria, e alguém joga gasolina e põe fogo, morre queimado. Quantos são assassinados assim? Jesus Cristo passa fome, Jesus Cristo é expulso de seus países, ou então foge de ditadores, de tiranos, onde não há liberdade nem de professar a fé às vezes, estão passando necessidade. É Jesus Cristo forasteiro, é Jesus Cristo migrante. Então, nós não podemos simplesmente apontar o dedo para o pobre e dizer que ele é um fracassado, que ele não busca o seu progresso, que ele está largado. Não tem como. Na situação calamitosa em que se encontra a nossa sociedade, com tanta ganância, com tanto individualismo, não tem como os pobres saírem dessa opressão do capitalismo selvagem. Não é que a igreja seja comunista, não. Não é por aí, esquerdista, não. Não adianta querer colocar esses rótulos na igreja. A igreja quer a felicidade e a qualidade de vida para todos os cidadãos. E toda vez que um desses pequeninos é explorado, é oprimido, é escravizado, é a Jesus que está sendo vítima ainda na cruz desses sofrimentos que nos vêm desses autoritarismos, dessa economia selvagem que faz com que só o lucro, né, e a ostentação de tantos ricos e poderosos que não começam com uma partilha e uma justiça na distribuição de renda. Então, a miséria continua, né? Mas a igreja, como a gente vem enfatizando desde o início desse encontro, ela tem esse direito de defender os pequenos com esses princípios que ela enuncia e estamos vendo aqui no catecismo. Continuando. O cidadão é obrigado, em consciência, a não seguir as prescrições das autoridades civis quando esses preceitos forem contrários às exigências da ordem moral, aos direitos fundamentais das pessoas ou aos ensinamentos do Evangelho. A recusa de obediência às autoridades civis, quando suas exigências são contrárias às da reta consciência, funda-se na distinção entre o serviço a Deus e o serviço à comunidade política. Devolvei, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É preciso obedecer a Deus antes que aos homens. E agora uma citação do Concílio Vaticano II.
Se a autoridade pública, exorbitando de sua competência, oprimir os cidadãos, esses não recusem o que é objetivamente exigido pelo bem comum. É lícito, contudo, defenderem seus direitos e os de seus concidadãos contra os abusos do poder, guardados os limites traçados pela lei natural e pela lei evangélica. Desobediência civil. Quantos agentes de pastorais sociais, cristãos, católicos e até de outras religiões já foram sacrificados, executados, martirizados por agirem assim de acordo com a sua consciência, colocando Deus em primeiro lugar. Porque, aliás, este é o mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Então, essa desobediência civil é um verdadeiro martírio quando a pessoa está com esta coragem, de se recusar a preceitos que são contrários às exigências da ordem moral, aos direitos fundamentais da pessoa humana. Teríamos muitos exemplos, mas nós não temos esse tempo aqui, nesses nossos encontros que são um tanto rápidos, mesmo assim falando que dura cerca de 30 minutos, mas o tempo é curto para tanta explanação e tanto assunto, Então, exemplos de execuções, de abortos e de outros crimes que algumas autoridades e tiranos por aí, nesse mundo afora, fazem com que os cidadãos tenham que praticar, mas com objeção da consciência, a pessoa pode se recusar sim, mesmo à custa da própria vida. É questão de fé, é questão de coragem, é questão de atender primeiro a Deus do que aos homens. Continue. A resistência à opressão do poder político não recorrerá legitimamente às armas, salvo se ocorrerem conjuntamente as seguintes condições. E olha, tem 5 condições antes de ir para as armas. Vamos ver. Primeiro, em caso de violações indubitáveis, graves, prolongadas dos direitos fundamentais. Segundo, depois de se terem esgotado todos os outros recursos. Terceiro, sem provocar desordens piores. Quarto, que haja fundada esperança de êxito. E quinto, se for impossível prever razoavelmente soluções melhores. Diálogo, conversação, e tem que se esgotar todos esses itens antes de ir para uma guerra civil, ir às armas e provocar então um caos social por causa de uma guerra, que isso sempre sobram para vítimas inocentes. Então, é o último recurso, esgotados todos os outros, e não essas reivindicações violentas que muitas vezes certos grupos querem fazer e já partir para agressões físicas e mortais. E agora, os últimos parágrafos que nós dissemos que a Igreja tem o dever e o direito de colocar como princípios para todos, para a sociedade viver em paz e tranquilidade. Vamos lá. A comunidade política e a Igreja. Toda instituição se inspira, ainda que implicitamente, numa visão do homem e de seu destino, da qual derivam os próprios critérios de juízo, a própria hierarquia de valores, a própria linha de conduta. A maior parte das sociedades tem referido suas instituições a certa preeminência do homem sobre as coisas. Só a religião divinamente revelada reconheceu claramente em Deus, Criador e Redentor, a origem e o destino do homem. A Igreja convida os poderes políticos a referir seu julgamento e suas decisões a esta inspiração da verdade sobre Deus e sobre o homem.
Há sociedades que ignoram esta inspiração ou a recusam em nome de sua independência em relação a Deus. São levadas a procurar em si mesmos ou a tomar de uma ideologia seus referenciais e seus objetivos, não admitindo que se defenda um critério objetivo do bem e do mal. Arrogam a si, sobre o homem, sobre seu destino, um poder totalitário, declarado ou dissimulado, como mostra a história, que já é uma citação de São João Paulo II. O que muitas nações fazem? Se colocam acima de Deus, se colocam acima dos mandamentos de Deus. Muitas instituições, imprensa inclusive, se colocam ou se querem colocar, né? Apenas se querem colocar acima da igreja, mas não são. Na nossa fé, não são. A igreja é divina, a igreja é de Cristo, a igreja é de Deus. Então, a comunidade política e a igreja têm que ter esse relacionamento também de busca do bem comum. Ora, a igreja estabelece esses princípios morais e éticos de acordo com as Sagradas Escrituras, com a revelação, de acordo com os evangelhos, com o ensinamento de Jesus Cristo, que é Deus. Então, embora, certos ditadores, ou mesmo que sejam regimes democráticos, como se diz, mas de uma forma dissimulada, se colocam acima de princípios morais e éticos cristãos, o que não está certo. Muitos sofrem por causa disso. E esses dois últimos parágrafos, como a gente disse lá no início, é para deixar enfatizado que a igreja tem esse direito e esse dever, cumprindo a sua missão, de estabelecer esses princípios para toda a sociedade, seja para as autoridades ou seja para os cidadãos. Vamos ler e concluir. A igreja que, em razão de seu munus e de sua competência, não se confunde de modo algum com a comunidade política, é ao mesmo tempo sinal e salvaguarda do caráter transcendente da pessoa humana. A igreja respeita e promove a liberdade política e a responsabilidade dos cidadãos. Faz parte da missão da igreja emitir juízo moral também sobre as realidades que dizem respeito à ordem política, quando exijam os direitos fundamentais da pessoa ou a salvação das almas, empregando todos os recursos, e somente estes, que estão de acordo com o Evangelho e com o bem de todos, conforme a diversidade dos tempos e das situações. É essa a conclusão. A igreja tem esse direito, sim, e ela vai continuar com coragem a mostrar isso tudo para a sociedade em todas as gerações, como ela já vem fazendo há séculos. E aqueles políticos de boa vontade que tenham ainda esses resquícios de cristianismo em seus corações vão aceitar com humildade esses princípios que a igreja enuncia com bases tão fundamentais, tão bem alicerçadas, para exercerem esse ministério que é o serviço aos cidadãos, à sociedade, como um dever, não para serem vistos e elogiados, mas para servir, porque se não vivem para servir, não servem para viver. Assim nós terminamos os comentários a respeito do quarto mandamento, enunciado simplesmente assim, honrar pai e mãe, mas quantos assuntos nós vimos, nesses últimos vídeos.
E agora nós vamos partir, a partir da próxima videoaula, para o 5º mandamento: não matar, não matarás. E olha que não é só com armas que se mata, não, né? Nós já sabemos que vamos ter que comentar isso também. Há tantas formas de destruição do ser humano, claro, proibidos por Deus. Fique sempre com Deus e Deus te abençoe.